Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e sim, eu não poderia deixar de comentar os aspectos mais interessantes ligados à última piada que está rolando por aí, criada pelo pessoal da seita do gênero sobre o tal do uso dos novos pronomes, o negócio lá de substituir ele, ela por ele e etc. Eu tenho coisas mais interessantes do que vocês imaginam para falar a esse respeito. Acompanhem meu raciocínio e percebam o que é fazer do limão uma limonada. Pessoal, é o seguinte, embora seja um pouco constrangedor a gente abrir aquele vídeo daquela moça carequinha com o brinquinho no nariz falando sobre como serão os pronomes no futuro, tal, em tom profético, esse vídeo permite que a gente faça uma reflexão sobre o quão simplista é a nossa relação com o domínio que um ou outro indivíduo, ou uma seita em especial, possa ter sobre a linguagem, sendo que a língua é um ser vivo. Sim, orgânico. É praticamente um organismo. Existe um autor que eu acho fantástico, que foi um teórico da tradução, o nome dele é Schleiermacher. Esse pensador do século XIX foi um teólogo, foi o grande tradutor de Platão para o alemão, conhecia muito bem grego e nos textos que ele escreveu sobre a prática da tradução, ele traz reflexões incríveis sobre a linguagem. Esse autor, ele é interessantíssimo por vários aspectos. Ele teve, como eu já falei, essa importância histórica, mas também é ali que a gente lê uma descrição da língua, dos idiomas, como seres vivos, por assim dizer. É ali que a gente tem uma concepção orgânica da linguagem. E se você, a parte dessa ideia, e você começa a aplicar as várias línguas que existem, você entende que o domínio de cada indivíduo sobre a linguagem, ele é limitado. Limitado pelo quê? Pelo valor que os termos, as construções, os símbolos, as metáforas, as gírias adquirem para uma comunidade que partilha aquela linguagem. Então, uma coisa interessantíssima é que ninguém resolve como será uma língua. A língua, ela é fruto de um trabalho de cooperação, onde o endosso de palavras que vão surgindo, de construções que vão substituindo umas outras, é o cerne do que será a língua no futuro que a gente nem imagina. Portanto, o racionalismo, por mais que ele queira o tempo todo se apoderar da linguagem, a gramática nada mais é do que isso, né? O que é a gramática? É aquela ciência que procura compreender o estado atual da língua. Por mais que a gramática exista e ela é importante para dizer, olha, a norma é esta, a língua, ela nunca para de se desenvolver. Por isso que de século a século, a gente vai refazendo as traduções. Eu já falei isso aqui antes, né? A cada século você tem que retraduzir um autor, porque o português que você fala já não é exatamente igual, já não tem os mesmos termos, com os mesmos valores do português de um século atrás, porque a língua é um organismo. Contudo, ela não é um organismo controlado por um chip instalado por uma seita qualquer. Não funciona assim. As pessoas todas têm um vínculo comum com esse organismo, e esse organismo vivo, ele é fruto de uma interação social ampla. Então, por mais que o ser humano sempre tenha tido a ambição de criar línguas artificiais, isso nunca deu certo. E um dos melhores exemplos é o Esperanto. Vocês já viram esse grupinho de pessoas que sabe Esperanto e se reúne para falar em Esperanto e fazem salas de bate-papo em Esperanto, etc. Por quê? Porque ninguém, por livre e espontânea vontade, o grosso das pessoas não vai parar para aprender a falar Esperanto. Ai, mas todo mundo aprende a falar inglês. Claro, porque inglês tem um valor cultural e comercial. Os países de língua inglesa, há mais ou menos 2 séculos, têm um domínio muito grande do ponto de vista geopolítico. E isso faz com que a sua língua seja partilhada por todas as pessoas que integram um sistema de mercado internacional. Contudo, o inglês nem sempre foi uma língua internacional, por assim dizer. Se vocês não sabem, lá no século XVII e um pouco antes disso, né, do século XV, XVI, XVII, muitos autores escreviam em latim, no tal do latim científico. Se você pegar as obras do Descartes,
as obras do Spinoza, as obras do Leibniz, que foram grandes autores dessa época, vocês vão ver que eles escreviam em latim, porque eles imaginavam que o latim seria para sempre a língua da comunidade intelectual. Por quê? Porque como todos eles passavam por uma formação humanista ou jesuíta, o latim era um idioma que todos dominavam e no qual todos escreviam. Afinal, o Spinoza morava na Holanda e era judeu de origem portuguesa. Descartes era francês. Leibniz era germânico. Ué, qual era a língua que todos entendiam, em que todos tinham um acordo? Era o latim. Latim era a língua comum entre eles. Então eles escreviam em latim porque eles queriam falar uns com os outros. O que aconteceu com o latim? Ficou obsoleto. Por quê? Porque os vernáculos, né, as línguas nacionais, elas acabaram levando a melhor. Um outro exemplo muito engraçado é a gente olhar para a história do português. Vocês acham que o português brasileiro, esse que a gente vê hoje, que idioma você fala? Português do Brasil. Você acha que ele sempre foi o que ele é hoje? Não. Desde o momento que os portugueses chegam aqui até mais ou menos o século XIX, onde essa língua que a gente fala hoje, ela realmente se fixa, a gente tem um outro idioma chamado português geral, que era um misto de latim, tupi, português e não sei mais o que. Essa língua, que era o tal do português geral, ela era a língua que as pessoas usavam para conversar. Era a língua que representava um acordo das populações que tiveram no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, quem criou o português geral? Ninguém criou. Ele simplesmente foi a consequência do acordo daquelas pessoas que dividiam o mesmo território. Portanto, por mais que uma ou outra seita sempre tenha a pretensão de criar uma língua artificial que vai ou gerar um senso de fraternidade, ou superar o Babel dos idiomas distintos, ou no caso do pessoal do gênero, que eles se comportam meio como uma seita, né? Uma seita em que sentido? No sentido de que eles têm ali um quadro dogmático que eles querem impor a todo custo para os milhares de outros grupos sociais que formam isso que a gente chama de humanidade, né? E não cola. Porque eles têm um comportamento sectário, tá? Eles não estão preocupados em perceber o que eles têm em comum conosco, e sim o que eles têm de especial. E eles querem dizer que isso que eles têm de especial, de único, tem de se tornar o novo comum. Mas não é assim, tá? Não é assim. O que agrega as pessoas é aquilo que nós temos em comum. Somos todos seres humanos, falamos todas diversas línguas. Então, o português que sempre será falado, com todos os esforços dessa galera, na verdade será aquele que a comunidade brasileira vai querer falar. Então, se as pessoas no Brasil não tiverem a menor vontade, o menor interesse de ficar brincando de alteração de pronome por razões políticas ou sei lá o que, ou sectárias, isso não vai acontecer. De toda maneira, embora essa nova moda, essa nova gracinha aí desse pessoal, para muitas pessoas gera simplesmente risada e senso de ridículo, eu acho ela interessante porque ela permite que a gente recorde que uma das ambições messiânicas mais constantes entre os homens é justamente tentar redefinir a linguagem. Afinal, redefinir a linguagem significa também determinar como o pensamento será expresso. E quando a gente observa as várias maneiras como isso foi tentado aí ao longo da história, a gente percebe que a gente teve desde um Leibniz, que criou aquilo que ele chama como novo alfabeto, um alfabeto universal, que permitiria a gente reduzir as ambiguidades e aproximar o significado do referente, significado significante referente, aproximá-los de tal maneira que o discurso seria inequívoco e a ambiguidade do desentendimento entre os homens diminuiria. Quer dizer, é um propósito nobre que tinha o Leibniz, e esse propósito do Leibniz, ele foi avançando ao longo da história, avançando, e sabe onde foi dar toda essa reflexão? De tentar realmente criar um novo alfabeto no qual fosse possível falar uma língua universal. Sabe onde isso foi dar? Foi dar na computação. Foi dar no instrumento que ampliou ao máximo a nossa capacidade de acesso à informação. Olha que coisa incrível, a partir dessa ideia que foi nobre. Por outro lado, a gente vê iniciativas como essa, né? Assim como a gente tem figuras nobres e geniais como Leibniz,
que pensando nisso, que ao pensar nisso, jogou as sementes do que viria a ser a computação do século XX. Você tem outras pessoas que são completamente mesquinhas, né? E que pretendem simplesmente, movidos pelo espírito de seita, obrigar a consciência do próximo a falar no idioma de suas quimeras provisórias. Provisórias por quê? Porque os sonhos de grupos particulares, quando não partilhados por uma comunidade maior, eles simplesmente tendem a perecer e a morrer no tempo. Como eles, todas as tentativas de línguas artificiais que não vingaram. E eu posso garantir para vocês, não foram poucas. Contudo, um idioma, uma língua, a comunicação, ela é sempre maior do que cada um dos homens que se serve dela. E a única maneira de você ser grande quando você lida com a língua é você ser capaz de fazer um uso dela tão apurado, mas tão apurado, mas tão apurado, que você amplia a sua plasticidade, ou seja, você amplia as maneiras de expressão que ela basicamente já agrega. Isso não é tarefa para seita e para gente mesquinha, e sim para os maiores literatos que a humanidade já viu nascer. Portanto, eu tenho certeza que quem vai redefinir como será o português do futuro serão os escritores, os grandes poetas que tiverem aí a vontade, movidos por beleza, amor ao conhecimento ou busca pela expressão mais depurada possível, ampliar ainda mais a plasticidade do português, que não é pouca. E são essas pessoas, as pessoas movidas por razões nobres, é que vão determinar o futuro da língua. Então não se preocupem, apenas aproveitem o momento para pensar no tema, que é um tema que sempre dá o que falar. Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.